nome é André, eu sou consultor do Instituto Senai de Tecnologia em Logística de Produção, situado em Itajaí, em Santa Catarina, e venho aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre alguns passos, para serem utilizados no momento de crise nas organizações, utilizando o gerenciamento de riscos. O que a gente tem que falar sobre isso, pessoal? Inicialmente, a gente tem que mapear qual é o problema que está acontecendo no mundo, essa pandemia que está acontecendo, e identificar qual o nível de problema que está ocasionando nas organizações. Então, é um problema que ocorre com uma probabilidade pequena, porque isso não é costumeiro de acontecer, é um problema sanitário que está acontecendo desse tamanho, e com uma consequência gigantesca. Lembrem-se que a última vez que ocorreu algum tipo de problema desse grau, de evento sanitário, foi no Brasil e no mundo inteiro, através da gripe espanhola de 1918. A capital ainda era no Rio de Janeiro e ceifou a vida de 35 mil pessoas, mais ou menos, entre eles o nosso presidente da época, o Rodrigues Alves. Então, não é um problema que é rotineiro de acontecer, e isso impacta diretamente em todas as situações que acontecem nas empresas agora, E quais são as principais consequências da crise, nessas empresas? Primeiro, empresas sem liquidez não conseguem sobreviver às crises de curto e médio prazo. Lembrem-se que, de acordo com os problemas que estão acontecendo, as empresas que não têm um caixa que consiga cumprir todas as atividades, todos os pagamentos até o final do mês, elas estão com sérios problemas. Então a gente tem que necessariamente a gente tem que ter esse consumo de caixa para poder financiar as operações básicas das empresas. Existem estudos que comprovam que alguns negócios, alguns tipos de serviços, eles não conseguem contemplar 30 dias sem que haja necessidade de consumo de caixa. Existem isso com relação a vários negócios, especificamente mais com os ramos alimentícios e por aí vai, e outros que têm mais uma fluidez de caixa, como por exemplo imobiliárias, que têm mais de 30 dias para cumprir as obrigações necessárias, para poder fazer os pagamentos. Também a diminuição de receitas por redução do consumo das famílias. Isso é uma coisa muito grave que está acontecendo, porque se as empresas começarem a demitir a longo prazo, isso vai impactar diretamente na própria ação do processo produtivo das empresas, já que elas não vão conseguir vender de acordo com a evolução do trabalho, dos recebimentos das pessoas que estão demitidas. Afinal de contas, eles vão perder os seus salários. Então, a força de trabalho ausente ou ociosa, nesses casos, impacta diretamente também a solução da crise e também é uma consequência muito grande nas empresas. Principalmente por conta dessas determinações legais de quarentena. As pessoas não podem sair de casa e por conta disso elas não podem ir trabalhar. Então isso aí impacta diretamente no consumo e na produção das empresas. Então levem-se em consideração que o principal impacto aí é um impacto financeiro nessas empresas de curto e médio prazo, porque elas não vão conseguir sobreviver a contento no desenvolvimento das ações. Nesse cenário traçado, o que a gente deve fazer, pessoal? Bom, dentro dos conceitos que nós trabalhamos nas consultorias, que são aplicadas no Senai, nós trabalhamos em cima muito de ISOs, E nesse caso de gerenciamento de riscos, a gente trabalha sobre as ISO 31000, que é gerenciamento de riscos, 31010, que é a parte de ferramentas de avaliação de riscos, e agora muito mais com ênfase a 22301, que estipula o sistema de gestão de continuidade de negócios. Então essas três ISO estão sendo muito trabalhadas nessa etapa, e nas consultorias que a gente presta, principalmente naquelas empresas que necessitam comprovar algum tipo de dado financeiro para o Tribunal de Contas da União, que elas são compulsoriamente elas têm que fazer essas entregas para o tribunal, e também para as empresas totalmente privadas que nesse momento de crise vão acabar procurando financiamentos, e esses financiamentos estão atrelados diretamente a um bom gerenciamento de riscos de mercado. Então, esses riscos de mercado têm que ser trabalhados de tal forma que eles apresentem lastro para a empresa e esse lastro seja realmente validado pelas organizações que emprestam, os agentes financiadores, as fintechs e por aí vai.
Bom, pessoal, dentro da ISO, né, o que a gente escolheu? Essas ISO que eu falei para vocês, tanto a 31000, quanto a 31010, quanto a 73 e quanto a 22301, elas fornecem diretrizes para as empresas, né? Elas não são órgãos de requisito de informações para uma certificação posterior, como é o caso da 9001, mas elas fazem com que a organização pense como deve proceder dentro de um contexto estruturado, né? Então, dentro das ISO, né, até mesmo, claro, a gente não vai correr o risco de falar isso em uma hora, de resolver 3 ISO em uma hora, mas fizemos uma leitura mais resumida do trabalho e desenvolvemos 5 tópicos, né, que é a preparação da empresa para enfrentar a crise, o planejamento, a resposta, a remediação e a retomada das atividades. Tá? Isso, pessoal, é traduzido através do gerenciamento de crises, que é proposto, né, da implantação na organização, e estruturar a continuidade dos negócios. Lembrem-se que existem 3 ondas, né? A primeira onda é a onda, nesse caso, do risco que aconteceu, né, desse evento que está acontecendo, que é um evento sanitário, né? E isso está impactando vários negócios, né? Segunda onda vai ser a recessão, e a terceira onda, que não é tão falada no momento, né, é a continuidade dos negócios, né, a retomada dos negócios mediante ao cenário do que está acontecendo, né? Então a gente tem que trabalhar esses 3 cenários, né, e cuidar muito do como a gente vai trabalhar no cenário do pós-recessão, certo? Que as empresas realmente vão ter que retomar os seus trabalhos paulatinamente. Não adianta querer fazer a carga total do trabalho, do processo produtivo como um todo, porque pode ser que aconteça que as famílias não comprem, porque elas estão em recessão. Então a gente tem que fazer um trabalho paulatino e liberar as atividades mediante o tempo especificado, né? Então seria um plano de retomada, tá? Bom, pessoal, falando primeiramente do plano de preparação, né? O que seria essa preparação? A preparação é você estudar mandato e comprometimento da direção e o estabelecimento de um comitê de crises, né? Vocês vão falar, poxa, minha empresa é pequena, é média, a gente não tem gente estruturada para poder trabalhar um comitê de crises. Não tem problema. O dono da empresa, juntamente com a sua família que estiver tomando conta, enfim, eles têm que estruturar principalmente a área financeira e de pessoal, né, através de operações que possam estruturar a empresa para passar um momento de crise, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, pessoal, é esse mandato e comprometimento, tá? Levando em consideração empresas que existem realmente existam funcionários trabalhando em carteira assinada ativa, né? Então, o que é esse mandato de comprometimento, pessoal? São as estratégias para o enfrentamento de crise, né? Então, a gente contextualiza frontes na gestão de projetos e definição de processos através do comitê de crises. A parte de definição de processos, ela cobre muito a estruturação de um processo mínimo viável para que a organização consiga pactuar as ações de forma que ela consiga entregar os resultados de acordo com a estrutura que foi realizada, né? Então, nesse caso, pessoal, entra muito aí uma estruturação de Lean Office, que pode ser utilizada nesse processo através da leitura do momento de crise e estabelecimento e definição de como deve seguir o layout, o chão de fábrica, para produzir de acordo com a capacidade da empresa no mínimo viável, tá? Então, além disso, né, também a direção deve garantir a correta alocação de esforços, contratações de consultoria especializada para gerenciar riscos e crises, por que não, né? Nesse momento que a organização torna-se perdida e não tem um foco atuante nas atividades, pode ser que haja necessidade sim de contratar pessoas especializadas, com competências especializadas para resolver os pontos que eu vou passar abaixo para vocês, né? Os principais pontos que devem ser trabalhados é a área financeira, a área de pessoas, a área de logística de suprimentos, tanto a parte de equipamentos e recursos consumíveis, tanto no chão de fábrica quanto nos processos de gestão, o relacionamento de fornecedores, né, que no caso estou chamando de parceiros, e clientes, e o foco de comunicação institucional, que vai agregar todas as informações que vêm no ambiente externo para poder trabalhar diretamente a crise, né, como um todo. Vou detalhar mais um pouco nos outros tópicos, né? Então, a preparação da empresa é em cima do mandato e comprometimento da direção e a estruturação de um comitê de crises. Caso a organização não possua esse comitê, ela deve procurar auxílio em competências necessárias para desenvolver as ações que estão previstas, né?
principalmente em cima da área financeira, do custo de operação num momento de crise, tá? Além disso, pessoal, já passando para o segundo tópico, né, que é a área de planejamento. Quais são as ações que devem ser tomadas na parte de planejamento, segundo o que preconiza a ISO, tá? Bom, é o estabelecimento do contexto situacional da empresa, ou seja, como ela está se preparando e está em momentos de preparação realmente para fazer toda a estruturação desse momento de crise, e o processo de avaliação de risco, né? Podem parecer que é uma perda de tempo fazer isso agora, mas não é, porque muita coisa se acaba aparecendo quando você trabalha todo um processo de avaliação, desde a identificação do risco propriamente dito, como um processo de análise, avaliação e proposições de tratamentos, né, com relação à evolução do evento, tá, que está sendo abatido em todos nós, tá. Então, o estabelecimento do contexto, né, é a análise do cenário da crise, tanto internamente quanto externamente, né? O que está impactando a organização diretamente para que haja redução de caixa e necessidade de estruturação de produto mínimo viável e por aí vai, né? Aí a gente vai ter que fazer uma leitura, né, da área política, econômica, tecnológica, social, ambiental, legal, né, para que haja realmente um estudo complexo e sistemático, né, de todas as áreas que impactam diretamente a organização, né? E internamente, como a gente vai sentir esse processo de acordo com as tarefas que devem ser executadas num momento de crise, ok? Bom, além disso, a gente tem que fazer o desenvolvimento do processo de avaliação de riscos e tratamentos propostos, conforme eu falei para vocês, né? E isso a gente estrutura, pessoal, em cima de um framework que a 31.000 trabalha, tá? Que você estabelece o contexto situacional da organização, identifica o risco propriamente dito, faz a análise desse risco, propõe a avaliação desse risco para ver como é o impacto desse problema na organização e propõe tratamentos, tá? Através de monitoramentos e análise críticas e comunicação e consulta às partes interessadas, tá? Conforme eu falei, existe uma frase que é padrão, né? Se você tem que derrubar uma árvore em 1 hora, passa 40 minutos afiando o machado para depois ter muito mais facilidade de derrubar. Então façam essa análise, pessoal, dentro da empresa de vocês, para poder fazer todo o acompanhamento do trabalho e realmente propor tratamentos que sejam viáveis, né? Então, lá no último texto que eu escrevi propõe saídas viáveis para o desenvolvimento das respostas, né? Então, a partir do momento que você consegue estruturar o risco, como ele está sendo impactado pela sua organização, como ele está sendo sentido, né? Qual é o impacto dele pela sua organização, você consegue muito mais apropriadamente desenvolver respostas ao mesmo, tá? Passando por um processo metodológico. Bom, pessoal, agora entra a parte mais crítica, né, que são as respostas. Isso está em cima diretamente dos planos de ação, né, do que deve ser executado para resolver o momento de crise, né? Então aí a gente tem a resposta direta ao incidente e eu desenvolvi aqui, né, escrevi 3 planos de contingenciamento básicos para que haja o desenvolvimento, né, que é a parte financeira, a parte operacional e a parte de comunicação integrada. Ele é exaustivo? Não. São só esses os planos de contingenciamento? Com certeza não. A gente tem que trabalhar também a parte de pessoas, a parte logística, né, para que haja realmente a parte de TI principalmente, para que haja realmente uma avaliação sistêmica da organização. Nesse momento eu estou passando para vocês o que a gente trabalha normalmente nas organizações nesse momento, né? Na parte de gerenciamento de riscos que a gente faz o desenvolvimento dos trabalhos mediante consultoria, dentro da perspectiva financeira, normalmente a gente cita como a empresa deve agir por uma escassez do buffer de caixa, né? O que é essa escassez de buffer de caixa? É justamente o mês vencer e ela não ter condição de cumprir os pagamentos previstos e muito mais, não manter nenhum tipo de reserva de caixa para poder resolver os problemas futuros, né? Então, a gente consegue fazer uma pasta vermelha na organização, determinando, por exemplo, quanto tempo a empresa consegue sobreviver num momento de contingenciamento, né? Isso é muito aplicado e normalmente as pessoas arquivam essa pasta porque a gente não passa por problemas que são críticos, né? Já passamos o momento de inflações galopantes e também a gente, conforme eu passei no primeiro slide, a gente não tem crises que impactam cenários globais com tanta frequência, né? Essa pandemia que está acontecendo, ela está enraizando por várias áreas. O problema não é só de saúde, né? Ele acaba influenciando diretamente na economia, na parte política, na parte social, ambiental e por aí vai, né? Então é realmente um problema
uma pandemia realmente, e ela acaba influenciando diretamente todas as áreas e setores que estão envolvidos diretamente no problema. Então isso que aconteceu, está acontecendo, ela serve para poder realmente tirar aquela pasta vermelha das organizações e acionar esses planos de contingenciamento necessários que são desenvolvidos dentro do gerenciamento de riscos na perspectiva financeira, ok? Nesse caso, já que não é todas as empresas que possuem esse estudo, vamos fazer essa estruturação, e aqui eu vou passar alguns tópicos dentro dos planos de ação e as ações realmente que devem ser tomadas na parte de remediação, tá? Bom, na parte de resposta, pessoal, nesse plano de gestão financeira que eu estou sugerindo para que vocês façam, né? Como é que a gente vai trabalhar, pessoal? Primeiro, diagnosticar a liquidez atual do caixa, né? Que é o caixa descontado das dívidas, é o dinheiro que sobra no final do mês, tá? Também fazer a identificação do prazo de operação para negócios em produção mínima. Lembrem-se que, no caso das operações genéricas dentro de uma empresa, nem todos vão ser ativados num momento de crise. A gente tem que fazer a retração, não digo nem hibernação nesse momento, mas a retração dos processos de tal forma que eu consiga produzir minimamente e garantir a subsistência, né, a sobrevivência da organização, e passar esse período negro que a gente está passando com relação ao problema que está acontecendo, tá? Então a gente tem que fazer uma leitura de buffer de caixa, que é o tempo de amortização das dívidas que são presentes, e estruturar de tal forma que eu possa ter uma leitura muito sistêmica, muito atual, muito crítica, muito verdadeira de como a empresa vai conseguir sustentar financeiramente o problema, ok? Outra coisa que é interessante nesse plano de gestão financeira é a negociação com os fornecedores e clientes, datas e prazos de fazer saldar as dívidas, né? Lembrem-se que fornecedores têm estoque, esse estoque tem que ser trabalhado de tal forma que vocês possam conseguir e segurar todos os trabalhos que são necessários mediante um estudo operacional de produção mínima, né? Um plano mínimo viável para que a planta continue funcionando, tá? Não é uma tarefa fácil, mas precisa ser feito para que a empresa não entre em falência, ok? E os clientes a mesma coisa, né? Identificar qual é a demanda reprimida que eles têm nesse momento e aplicar todos os esforços das empresas dentro do processo produtivo para realmente conseguir fazer as produções acontecerem a contento, tá? Outra coisa que é interessante e muito importante é diagnosticar e gerir os indicadores de desempenho nessa etapa, né? De acordo com essa nova realidade, ou seja, como a empresa vai trabalhar indicadores em momento de crise, né? E esses indicadores têm que ser válidos, pactuados com todas as áreas correlatas e resolvidas de acordo com a estruturação do negócio daqui para frente, né? Até para a gente passar o momento de remediação dos problemas, ok? Muito importante que as áreas se falem dentro daquele comitê de crises que eu propus, das áreas que estão pré-estipuladas, que é a parte financeira, pessoas, logística, jurídico, por que não? A gente trabalhar de forma multidisciplinar, porque uma área acaba influenciando diretamente a outra, né? Então a gente trabalha as soluções de forma integral mediante um roteiro de processo de gerenciamento de riscos nesse caso, né? As ISO servem para isso, né? Conforme eu falei para vocês, bancos, por exemplo, eles vão a fundo para poder ver se vocês têm lastro financeiro de tal forma que consigam trabalhar as necessidades presentes para recebimento de algum tipo de financiamento. Isso vale, pessoal, para Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, os bancos regionais de desenvolvimento das suas cidades, né? Eles vão precisar de premissas, e isso inclui os lastros financeiros, para que vocês realmente possam segurar o investimento proposto e saldar as dívidas no futuro presente, ok? Então é necessário que vocês façam essa estruturação, até mesmo para poder solicitar financiamentos. Outro ponto que é muito importante, pessoal, é o plano de continuidade operacional, tá? Que deve ser alinhado à realidade das linhas de negócio da empresa, ou seja, a empresa tem 4, 5 linhas de negócio. Quais são as linhas de negócio que vão funcionar em tempo integral para a empresa para resolver o problema de crise, produzindo o mínimo viável, né? Então a gente tem que analisar isso de uma forma completa, para que a gente possa identificar o que a empresa pode estar entregando, pode entregar no mercado no momento desse, tá? Também dentro da realidade de pesquisa e desenvolvimento, para atender essas demandas reprimidas, né? Teve caso, por exemplo, de empresa que entrou em contato falando, poxa, eu produzo perfis de aço para plataformas de motor de popa. Tem empresa que faz isso.
Então, pô, pega esse material que está sendo produzido, pessoal, e tenta aplicar em carrinhos para poder segurar os ventiladores mecânicos que naturalmente vão ser muito executados, muito solicitados daqui para frente. Aliás, o Senai está trabalhando lindamente no processo de manutenção desses equipamentos, desses ventiladores no Brasil inteiro, né? Então, naturalmente, pessoal, é hora de vocês entenderem quais são as demandas e trabalharem os seus chões de fábrica, modificando os layouts para poder produzir e para entregar para quem está comprando. Nesse caso específico, quem está fazendo as compras é o governo. Então, entrem no site do governo, vejam as licitações que são emergenciais, então, as contratações que são emergenciais, que não necessitam de licitação momentânea, e façam com que as suas empresas produzam de acordo com a necessidade que está premente agora, né, no momento. Outro ponto interessante do plano de continuidade operacional é considerar os níveis mínimos de produção para a garantia de resultado, né? Então, esse resultado ele tem que ser zerado. O que eu digo isso? A empresa tem que funcionar a níveis zero de lucro, de produção de patrimônio nesse momento, tá? Se a empresa tiver ainda lucro no momento, ele não pode ser agora utilizado para fazer investimento. Ele tem que ser utilizado num segundo momento, no plano de retomada. Então, a empresa no momento de crise possui condição financeira positiva, ok, usa esse dinheiro, guarda ele, investe, para que seja utilizado daqui a 6 meses, através do programa de retomada de atividade. Garantir a fluidez dos projetos e processos, né, na extensão necessária para o momento de crise. Conforme eu falei para vocês, o Lean Office é essencial nessa etapa. Por quê? Porque ele consegue identificar quais são os processos em ação, consegue fazer um enxugamento desses processos para que a gente consiga produzir o que for necessário de produzir a níveis mínimos, né, para que a gente consiga estender e fazer a empresa passar por esse momento de crise, ok? Além disso, pessoal, existe também o plano de gestão de comunicação e conhecimento integrado, né? O que quer dizer isso e por que eu cito que é uma grande importância para a organização nesse momento? Pessoal, as notícias e os decretos, eles saem praticamente diariamente, não é verdade? Vindo do governo, vindo do município, vindo do estado e tal. Então, se nós não tivermos uma leitura antecipada do que está acontecendo nas liberações, corre o risco das liberações começarem e vocês não estarem com o processo produtivo em start inicial. Então, é necessário que isso seja feito, é necessário que essa comunicação integrada receba as informações do comitê de crises e trabalhe diretamente as partes interessadas, para que realmente aqueles que são impactados diretamente com as decisões da organização saibam de antemão quais são as ações que essa empresa vai tomar para poder retomar as suas atividades. Receber e reportar e documentar informações legais do processo de crise que interferem diretamente na continuidade dos negócios. É justamente isso que eu falei para vocês, né? Fiquem atentos com relação à liberação e, claro, né, ao fechamento a partir dos decretos, tanto municipais quanto estaduais, quanto mesmo a níveis nacionais, através da organização da Secretaria do Ministério da Saúde, da Anvisa e por aí vai. Então isso é muito importante que essas informações estejam muito presentes e muito atuantes para as diretrizes futuras da organização, tá? E também, pessoal, dentro das operações que ainda estão ativas na organização, fazer com que elas não hajam sombreamento, né? Então, por exemplo, se alguém está produzindo alguma coisa, esse alguém não pode ter o mesmo processo sendo sombreado por outro. E isso é necessário ter um processo de comunicação efetivo para que haja realmente todo o trabalho correndo paralelamente e chegando a um resultado comum no final. Então, nesse caso, pessoal, a comunicação torna-se muito efetiva, né? Principalmente para poder fazer a união de todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né? E tem um canal formal da organização para resolver esses problemas, tá? E é mesmo divulgar as partes interessadas de uma forma oficial, ok? E não se perder com assuntos que não tem nada a ver com a realidade da organização. Bom, pessoal, agora entra na etapa de remediação, né, das atividades. Essa remediação são as ações que devem ser tomadas para responder aos planos previstos na área de resposta, tá? Vou continuar trabalhando em cima dos 3 tópicos ali principais. A remediação, elas são estratégias para garantir a continuidade dos negócios.
e execução dos planos de resposta. Bom, fundamental agora nessa etapa a gente conseguir identificar quais são as estratégias que são necessárias para garantir essa continuidade dos negócios e responder aos planos de resposta de forma adequada, né? Então a gente vai trabalhar um por um, pessoal. Dentro da remediação, qual é a parte financeira, né, que impacta diretamente nos resultados? Pessoal, essa é uma formulazinha que eu fiz, né, seguindo passos padrão ali de desenvolvimento de um indicador que é muito fácil de se trabalhar dentro de pequenas e médias empresas, principalmente, né? Então, primeiro passo, primeiro faz a execução do diagnóstico de liquidez atual, que é o caixa descontado das dívidas, né? Eu estou estipulando aí um prazo de 6 meses, né, que normalmente vai ser a necessidade de um viés econômico para poder resolver esse momento de crise nas organizações, tá? Então, pega esse valor de liquidez atual que você viu no mês corrente, soma isso para os próximos 6 meses através da base histórica que vocês têm, ou mesmo projeções dessa liquidez que vocês têm. No terceiro passo, estime os passos decorrentes da crise por 6 meses, ou seja, as vendas que vão poder cair, o valor da matéria-prima que pode aumentar na operação do mínimo viável que está previsto lá na área da etapa de planejamento, as próprias folhas que estão sendo pagas sem produção, né? Então faz essa estimativa dos 6 meses, tá? Também com relação aos passivos decorrentes da crise, não os passivos decorrentes de uma situação normal, tá? Pega esse valor do segundo passo e diminui pelo terceiro. Se o resultado der positivo, você tem que pegar esse resultado a curto prazo e utilizar a curto prazo através dos planos de continuidade na etapa de retomada. Vou explicar isso melhor. Você tem um saldo positivo nessa continha que a gente fez, tá? Pega esse valor, não investe no momento. Pega esse dinheiro, coloca numa poupança, alguma coisa, mas não faz investimento a longo prazo, porque você não consiga retirar. E usa esse dinheiro daqui a 6 meses para poder fazer o processo de retomada, né? Ou comprando matérias-primas específicas para desenvolvimento futuro de materiais que não estão sendo desenvolvidos agora, enfim, ou outras atividades que vocês podem fazer com esse valor que está excedente no caixa. Eu sei que isso aí é o caso de 2, 3% de todas as empresas que possuem hoje, né? A maioria delas vai ter um resultado mais ou menos neutro, que vai ser uma empresa sustentável no momento de crise, e também muitas, né, acredito que grande parte delas, vai ter um resultado negativo. Nesse caso de resultado negativo, e através do número que foi levantado desses 6 meses, vocês vão conseguir estruturar um financiamento com muito mais propriedade para as empresas financiadoras, né? No caso, por exemplo, o BNDES, o BRDE, os próprios bancos privados, né? As fintechs que naturalmente vão aparecer para poder oferecer também valores. Façam um estudo disso, vejam qual é a menor taxa de juros que está sendo aplicada e façam esse financiamento a longo prazo, ok? Então essa seria vamos dizer, a formulazinha básica para ver o resultado financeiro do negócio. Como o webinar ele não está estruturado para trabalhar a área financeira, e sim estruturar os tópicos, né, que são necessários para passar o momento de crise, eu não vou me ater muito a isso, tá? Futuramente, ou mesmo dentro do chat, quem quiser deixar o contato para que a gente possa retornar num segundo momento, fique à vontade, tá? Então tá aí, por exemplo, eu puxei do BNDES ontem, né? O Brasil pode contar com o BNDES, estamos adotando medidas emergenciais para ajudar o país a enfrentar os efeitos econômicos e impactos sociais da pandemia do coronavírus. Veja a seguir quais são elas, né? Então tem linhas emergenciais no setor de saúde, crédito para folha de pagamento de pequenas e médias empresas, mais capital de giro, suspensão de pagamentos, né, com relação aos pagamentos que já estão em curso com o BNDES, ou seja, existem várias linhas, pessoal. Não entrem na neura de querer demitir, não entrem na neura de fechar porque não vai ter solução. Por quê? Se isso acontecer, se vocês entrarem numa hibernação forçada, vocês vão ter problema futuramente. Por quê? Porque vocês vão cair no ciclo vicioso da economia. Que ciclo vicioso é esse? Você demite, a família não tem dinheiro, não tendo dinheiro, ela não compra o que você tem. Se não compra o que você tem, você piora a sua situação na empresa. O governo para de recolher. Se o emprego diminui o recolhimento, né, porque naturalmente vocês não vão ter, as empresas não vão ter condições de pagar os impostos ou mesmo diminuir a quantidade de valores que estão sendo aplicados por conta de uma produção menor. Então, por conta disso, o governo diminui o seu recolhimento. Se diminui o recolhimento do governo, automaticamente o que acontece? O governo não tem condição de investir
e se não tem condição de investir, ele pede financiamento. Aí a gente entra numa bola, uma bola de neve absurda. Então a gente tem que proteger o emprego nesse momento, para segurar isso da melhor forma possível e não alavancar um processo de recessão que seja muito maior do que está previsto, tá? Então utilizem a sua força de trabalho para atividades que devem ser executadas através da execução de um produto mínimo viável. Você vai fazer a leitura do estoque e vai ver a condição disso acontecer também, tá? Não é uma questão complexa de se fazer, mas tem que ser feita da melhor forma possível, tá? E outra coisa, pessoal, não existe fórmula mágica, né? Se a empresa já vem de um processo de déficit, de bancarrota, enfim, já tem um problema que já é acumulado, naturalmente ela vai sofrer muito mais num momento de crise. Então sejam sinceros, os números não mentem e façam de acordo à necessidade de cada empresa funcionar, né? Também, se a empresa realmente chegar nesse ponto, que eu espero que ninguém chegue, né? Existem fórmulas, né, de valuation do que existe da empresa para que você possa ver qual o valor de mercado dela e negociar, entendeu? Mas não vamos entrar nesse ponto no momento, né? A gente tem que alavancar os negócios e a gente está aí para isso, ok? Bom, continuando o processo de remediação, pessoal, dentro da área, agora eu vou dar um exemplo prático aqui daquela formulazinha que eu passei para vocês, né? No demonstrativo de resultados do exercício, a liquidez atual de R$3.000, tá? Um exemplo fictício. Em 6 meses, a minha liquidez acumula 30.000, porque eu verifiquei a base histórica, os recebimentos programados que não vão cair, os investimentos que foram feitos e por aí vai, tá? Na minha projeção é que eu possua nos próximos 6 meses um passivo não programado de R$20.000, porque eu vou ter que dar férias compulsórias, vai ter diminuição de compras do estoque, né? E por conta disso até o valor dessa matéria-prima pode aumentar, né? Eu vou ter que contratar uma consultoria especializada para poder me ajudar no processo de gestão de custos, ou de riscos, ou da própria gerenciamento da crise, enfim. Então, esses valores que não estão programados contemplam R$20.000 no caso, né? Então, olha lá, 30.000 menos 20.000, eu tenho R$10.000, tá? Esses R$10.000, eles devem ser utilizados no processo de remediação, lá na frente. E também de retomada. Então, vocês fiquem bem espertos quanto a isso, né? Não é porque vocês têm dinheiro em caixa hoje que isso vai reverter integralmente em patrimônio positivo da empresa, né? Apesar de que nos cálculos contábeis isso é um patrimônio positivo, é um patrimônio líquido da empresa, você pega esse valor, guarda e utiliza no momento seguinte. Porque, conforme eu falei, nós estamos passando pela primeira onda, que é a onda viral, né? Ainda está acontecendo a agudização do processo de disseminação do vírus. A segunda etapa vai ser muito mais pesada. Por quê? Porque vem a etapa de recessão, né? E o governo tem apitado muito isso, o Paulo Guedes tem falado muito sobre isso, né? A recessão vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. O governo não tem dinheiro para segurar e nem muito menos para ajudar as empresas e até mesmo para poder fazer liberação de recursos por muito mais tempo. O terceiro momento vai ser o momento de retomada, que vai ser impactado diretamente sobre o processo de recessão. Então, é um processo que não é que vai se resolver na semana que vem. Isso é um processo, de acordo com estudos que estão sendo feitos, que demora cerca de 1 ano e meio, a 1 ano e 7 meses, até 2 anos para poder retomar o processo que nós tínhamos no mês passado. Não é uma coisa fácil de se resolver, tá? Então, utilizem esse dinheiro e guardem ele para saldar e resolver os problemas de retomada das atividades no momento futuro, ok? Essa é a minha sugestão que eu dou para vocês. Bom, continuando, pessoal, na parte financeira ainda, né? Existem alguns processos que vocês têm que negociar, tá? Entre eles, pessoal, os aluguéis. Vou dar um exemplo típico com relação ao aluguel. Pô, a gente não tem dinheiro para pagar o aluguel agora. Não espera esse negócio vencer, né? Pega esse aluguel, negocia com o proprietário, vê qual é o plano mínimo viável de continuidade de ações que vocês devem tomar durante o processo de crise e vejam, pô, a gente vai demorar 4 meses para poder recuperar, pessoal, dentro do estudo que foi feito, ou 6 meses. Pega esse valor de 6 meses, liga para o proprietário e fala assim, ó, eu tenho 6 meses que eu não consigo mais pagar para você. Eu vou deixar de pagar? Não, não vou deixar de pagar. Vou pegar esses 6 meses e a minha proposta é que eu faça a diluição desse valor nos 12 próximos meses, depois dos 6 meses padrão. Mas negociem. Fundamental agora é a etapa de negociação das atividades, de tal forma que nós consigamos permanecer ativos na operação, tá? A outra etapa, pessoal, que eu acho muito importante com relação aos fornecedores, né? Pessoal, proponham aos fornecedores
o congelamento ativo, o congelamento vivo das entregas. O que quer dizer isso, pessoal? O fornecedor tem estoque, tá? Pode ser que ele não tenha necessidade de receber de imediato o valor do que está previsto. Pega esse valor, pega esse material com ele, congela de forma viva e faz o pagamento a posterior, de tal forma que vocês não consigam, vocês não parem o processo produtivo do mínimo viável. Outra coisa importante, pessoal, com relação aos clientes, como eu falei, exemplo dos perfis de aço, né? Vejam quais são as demandas reprimidas, principalmente que emanam do governo, tá? Agora vai ter uma explosão, um boom de máscara, álcool em gel, produtos sanitizantes, né, para fazer as limpezas de barreira, álcool 70 líquido. Tem várias empresas que estão produzindo, eu vi que a Avon está produzindo, a Ambev está produzindo, ou seja, está todo mundo correndo atrás de demandas que estão reprimidas no momento. Também cabe muito bem a produção da área metal-mecânica, da área de madeira e imobiliário, da área de alimentos e bebidas, né, para poder fazer a entrega de alimentos específicos nos centros de recuperação das pessoas que estão infectadas. Enfim, abram a mente, vejam quais são os seus processos fabris e modifiquem de acordo a atender às necessidades que estão prementes agora, principalmente da área do governo. Abram constantemente o site do governo, onde tem previstas licitações do Ministério da Saúde, participem, façam que a empresa não deixe de produzir nesse momento de crise. Lembrem-se que momentos de crise são muito interessantes para as empresas conseguirem produzir coisas novas, diferentes e salvar a sua continuidade através de produtos novos, né? Outra coisa, pessoal, com relação aos impostos, né? Pessoal, imposto tem que ser visto com a área de contabilidade. Se você tem essa contabilidade dentro da empresa ou mesmo fora, terceirizada, veja como é possível que os recolhimentos sejam postergados para um momento futuro. Esse dinheiro não te pertence, é um recolhimento que você faz, né? Mas pega esse valor e posterga, porque de repente não se deve fazer isso, mas a gente pode pegar esse valor e aplicar no processo produtivo, contanto que depois vocês consigam saldar da melhor forma possível, tá? Mas o atraso não quer dizer que você não vá pagar. Você vai pagar, só que você está postergando, né? Vendo se existe essa possibilidade de postergação dessa dívida, sem cobrança de juros, de dívidas, de juros e por aí vai. E a última, pessoal, com relação a financiamentos, né? Conforme eu falei para vocês, existem linhas específicas agora no momento de crise para salvaguardar o momento, né? Salvaguardar a parte financeira das empresas, né? Então, primeiro, identifica lá naquela fórmula quanto vocês precisam de dinheiro para poder salvaguardar a empresa financeiramente nos próximos tantos meses, no caso 6 meses, né, que eu estou sugerindo. Vê quanto vocês precisam, leva esse cálculo para o banco. O banco naturalmente vai ter premissas para poder prestar um dinheiro para vocês. Então a empresa que tem mais lastro financeiro, lastro de atividade, lastro do processo produtivo, lastro da gestão dos próprios riscos da empresa, tanto na área financeira quanto na área de clientes, quanto na área de processos internos, quanto na área de pessoas e tecnologia, ou aprendizado e crescimento, de acordo com o que está sendo desenvolvido nas perspectivas do mapa estratégico, trabalhem isso de tal forma que apresentem uma solução concisa e um pedido factível para que essas empresas possam realmente financiar as atividades. Lembrem-se que deve ter uma fila de gente querendo dinheiro agora para poder resolver o problema de crise, na verdade. Levem um estudo fundamentado, embasado e bem feito para que haja realmente a postergação, aliás, o recebimento desses valores a título de crise, ok? Tem algumas funções aí que eu acho interessantes, né? Também eu não coloquei aqui a parte de folhas, né? Que alguém pode perguntar, folha de pagamento, como é que a gente faz? Ó, pessoal, dentro das premissas que o governo está falando, né? Não demitam, não corram a besteira de demitir funcionário nesse momento, tá? O que vocês têm que fazer é negociar. Diminui a carga horária do funcionário, diminui o valor do pagamento dele também, do recebimento mensal, dentro do que o governo estipula como correto, como certo de fazer, ok? Mas não corram a besteira de demitir a força do processo produtivo de vocês, porque isso vai impactar futuramente os seus negócios, tá? Dentro da parte operacional, pessoal, existem algumas áreas aqui que tem que ser trabalhadas, né? Com relação à priorização das atividades com mais demanda e maior resultado, fechamento temporário de filiais que vão operar com déficit inevitavelmente,
pega esse pessoal que está sendo dessas unidades operacionais, ou coloca em férias compulsórias, ou mesmo utiliza quem tem competência para poder resolver e ajudar um momento de crise. Estipula lá na área operacional, né, na parte operacional, qual é o valor mínimo de produção, o nível mínimo viável de produção para que não pare de funcionar as indústrias, né? Identifica qual é a produção individual de cada colaborador e toma medidas de contenção quanto a isso, né? A pessoa que não está produzindo, coloca ele de férias compulsórias e depois, caso a crise continue, realmente estrutura a empresa para que haja realmente a contenção de gastos através de redução da carga de trabalho. Isso é inevitável, entendeu? Isso é uma coisa que pode acontecer e é muito possível que aconteça. Também realizar compras emergenciais de estoques para manter a planta operante, né, de acordo com o nível mínimo de produção. Garantir a saúde e segurança de trabalho para todos, de acordo com as normas vigentes, né? Vão ser liberados as funções de acordo com os decretos que são municipais, estaduais, nacionais e tal, mas naturalmente o vírus não morreu, então a gente tem que ter barreiras sanitárias para que haja o processo produtivo de uma forma não contagiante, né? Então você tem que também ter muito cuidado. E essa identificação do total de receita de serviço previstas nos próximos meses, né? Então, por exemplo, pessoal, também tem que dar uma trégua para o teu cliente, né? O que você faz? Estrutura a sua entrega de tal forma a retirar custos diretos que não vão acontecer. Tipo, eu não vou mais viajar, não vou mais ter custo de hospedagem, eu não vou ter mais custo de alimentação porque eu estou na minha casa trabalhando. Então, reestrutura os seus contratos que estão executados, né? Que tem aí a curto e médio prazo, e faz também uma redução desse valor para que haja um correto trabalho. Todos nós agora temos que ceder e negociar da melhor forma possível. E a comunicação integrada, pessoal, conforme eu falei, né? Isso aqui acho que é o ponto mais crucial do negócio, né? Tem que desenvolver um canal de comunicação oficial interna e externa. Oficial quer dizer que só ele fala, só ele recebe informações, né? Participar dessa comunicação em consulta de informações relevantes a partes interessadas, oriundas do comitê de crises. Então é um processo. Chegou um decreto, o comitê de crises avaliou. Vamos trabalhar? Vamos. Com tais e tais soluções. Ok. Repassa essas informações para as partes interessadas, porque vocês vão começar a retrabalhar, vão começar a fazer o negócio acontecer de uma forma ou de outra, mas vai acontecer. Integrar informações oficiais dos canais governamentais à comunicação integrada. Desenvolver meios de comunicação alternativos, né? Caso os canais normais possam ser interrompidos por caso fortuito ou força maior. Aconteceu comigo na minha casa. Eu estava trabalhando, entregando um material lá, com uma equipe de pessoas trabalhando, e minha internet caiu, né? Então o que eu fiz? Na hora eu peguei meu celular, ativei meu 4G, puxei o meu sinal para a rede e continuei a trabalhar porque era uma entrega importante. Então estruturem o trabalho de vocês de tal forma que vocês possam continuar trabalhando, mesmo que uma etapa de comunicação caia, né? E olha só que interessante, pessoal. Ontem, aliás, né, a gente chegou a essa medida aqui no decreto, um decreto estadual aqui em Santa Catarina, autorizando a partir de hoje alguns processos a retornarem, né, das atividades. Então aí contemplam médicos, veterinários, fisioterapeutas, dentistas, biomédicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, advogados, contadores e administradores, cozinheiros, encanadores, faxineiros, jardineiros, ou seja, a gente está começando a retomar o processo, mas de acordo com regras de trabalho. Então, atendimento de forma individual, possibilidades de atividades em shopping centers, galerias e centros comerciais são proibidas, e por aí vai com regras de trabalho, protegendo o trabalhador, protegendo através de saúde e segurança do trabalho, ok? Então, naturalmente, isso vai ser auditado, né? Então vai ter polícia rodando, vai ter órgãos da vigilância sanitária para ver se realmente está sendo cumprido a contento, e se não tiver, vai gerar multa, né? Isso seria uma coisa meio óbvia. Mas se existe autorização, a partir de hoje só está autorizado, 6/4, né? Então, existem regras de trabalho que existem essa necessidade. Então, pensem comigo, pessoal. Eu garanto para vocês que as pessoas que estão ouvindo o webinar agora, muitos de vocês nem sabiam dessas medidas. Não é verdade? Então, as regras de trabalho, elas têm que ser vistas, lidas, passadas para o comitê de crise, eles estruturando essas entregas de tal forma que haja possibilidade de cumprimento, e a partir disso, através de uma comunicação oficial, começarem os trabalhos
a nível de contingenciamento, né? Então, já existe a preocupação do governo do estado aqui de Santa Catarina de retomar as atividades de acordo com as atividades que estão previstas, ok, pessoal? Bom, agora no último ponto, né, que é o ponto de retomada, pessoal, isso é muito importante, tá? Porque na verdade a 22301, que é a ISO que trata de gerenciamento de crise, e pouca gente se estruturou para poder trabalhar essa nesse momento, ele já preconiza a continuidade dos negócios depois de todas essas etapas que foram trabalhadas anteriormente, né? Que é justamente a etapa de retomada das ações, tá? Quais são as estratégias para a continuidade dos negócios nessa etapa, né? Primeiro, pessoal, protege as atividades prioritárias que estão sendo desenvolvidas a produção mínima agora, né, nessa etapa. E define quais são as atividades priorizantes que vão ser tomadas através da estabilização, continuação, retomada e recuperação das atividades que são priorizantes. Ou seja, eu tenho 5 linhas de negócio na minha empresa. Priorizei o trabalho, tornei uma prioritária, que é uma linha, tá? Só que daqui a um pouco tempo eu tenho que priorizar outras e retomar paulatinamente o trabalho. Lembrando que dessas 4 linhas de trabalho que são estão paradas agora, estão em hibernação, eu tenho que começar paulatinamente. Por quê? A preocupação é que as famílias não tenham dinheiro para comprar de imediato, né? Por conta dos problemas que já estão aparecendo, demissões, por aí vai, que isso não pode acontecer de forma alguma. Então, é a necessidade de começar a recolocar os produtos no mercado de tal forma que haja a compra. Pensem, por exemplo, na área de alimentos. Se a gente começar... Foi feita uma estagnação, muitas das empresas hibernaram a produção, né? Se no momento que retomar tudo, eu conseguir produzir 100% de novo, o que acontece na área de alimentação? Vai ter um monte de produto no mercado, espero que seja muito positivo, né? Mas possivelmente as famílias não vão ter condição de compra. E isso vai impactar diretamente nas ações que são previstas dessas empresas no processo de retomada. Então aí o que eu indico para vocês? Vejam quais são os produtos, façam uma curva ABC de validação, continua produzindo o que é prioritário, né, o que está sendo produzido para a empresa não parar, ela está funcionando lá no ritmo cardíaco baixíssimo, e também faz a retomada desses produtos através de uma regra ABC para ver realmente o que é fácil produzir, o que é tranquilo de produzir e o que as famílias vão comprar, certo? Então isso aí é um trabalho, pessoal, é o pulo do gato para a retomada das atividades, tá? Começar a produção paulatina de acordo com as possibilidades de compra dos nossos clientes e também a capacidade de entrega dos nossos fornecedores. Bom, pessoal, outras perguntas que devem ser executadas, né? Primeiro, se os fornecedores conseguiram dar continuidade aos seus negócios. Isso é fundamental que seja lido, seja analisado e seja retomado de acordo com as capacidades de outros fornecedores, né? Porque às vezes tu está com a planta só esperando matéria-prima chegar e o teu fornecedor infelizmente não conseguiu sobreviver à crise. Então você tem que ter outras medidas para continuar a produção. Nesse ínterim, né? Definir quais são os recursos de apoio financeiro, logístico e de pessoal necessários para esse processo de retomada, utilizar o saldo de caixa que está excedente lá no processo daquela continha que a gente estipulou ali para desenvolver ações de retomada dos negócios, né? Prestar contas através das negociações que se fizeram, né, no período de congelamento vivo das entregas e por aí vai, e cobrar as dívidas que foram feitas com os seus clientes também, né? Lembrem-se que está sendo um momento de todo mundo se ajudar proativamente, né? Então, dentro das suas possibilidades, façam essas negociações para serem cobradas futuramente e também não gerar uma carga de inadimplência que não seja adequada, ok? E pessoal, dentro da crise, naturalmente vão se estreitar relacionamentos comerciais, né? Os canais logísticos vão se estreitar. Então, essas conquistas comerciais que vocês vão adquirir durante o processo de crise, pessoal, isso tem que continuar sendo fortalecido, né? Até mesmo para que a gente possa prever novas atividades futuras, de tal forma que a gente consiga trabalhar positivamente e proativamente depois do momento de crise, ok? Pessoal, o que eu tinha que passar para vocês com relação aos tópicos, né, que a gente elencou aqui, é uma sugestão em cima da leitura das ISO, né? Conforme eu falei para vocês, nenhuma delas a gente tem que seguir de cabo a rabo, porque ela não é requisito.
São diretrizes que a gente está apontando e conveniências do processo que elas preconizam. Então, a gente pega a ISO e lê, é assim que eu fiz com vocês, peguei as ISO, fiz uma leitura, tentei resumir da melhor forma possível, através de pontos que são necessários para que as empresas não sintam-se perdidas nesse momento, ok? Não é conforme eu falei também, não é uma leitura exaustiva, outras fórmulas podem ser feitas para que haja um processo mais de acordo com a realidade da organização, tá? Mas é o que a gente utiliza nas consultorias do Senai e isso é utilizado no Brasil inteiro atualmente, né? Dentro das nossas capacidades de atendimento, tá, pessoal? Também existem outros produtos na linha do Senai que podem ser utilizados e aí vão ser trabalhados também à medida do desenvolvimento desses webinars que vão ser realizados e, consequentemente, o nosso intuito com essas entregas, né, esse processo de comunicação que é até mesmo novo para a gente, que nós possamos ajudar da melhor forma possível o processo de retomada das atividades, né? Lembrando que a indústria, para a gente aqui em Santa Catarina, é a oitava arte, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é fundamental para a sobrevivência, para as atividades que estão sendo atribuídas diretamente à sobrevivência e à saúde das famílias, né? Das nossas famílias, tá, pessoal? Então, contem conosco, fiquem à vontade. Agora a gente vai liberar um tempo agora para fazer perguntas e eu encerro aqui o meu discurso. Bom, apareceram algumas perguntas aqui, pessoal. A questão de estruturação de um projeto que analise os riscos da empresa. Qual a importância dessa ação nesse momento? Pessoal, o projeto de análise de riscos faz parte do desenvolvimento da própria ISO, né? É super importante que isso seja feito. Por quê? Porque com isso você vai ter condições e estruturação suficiente para responder ao processo de tratamento de riscos, né? Então, assim, projetos de análise de riscos, nesse momento, ele já preconiza a necessidade de uma avaliação se esse projeto está sendo eficaz. Feito isso, ok. Então vocês vão ter já tratamentos previstos para resolver o problema da melhor forma possível. André, se a linha de negócio que eu escolhi está prejudicada pela falta de materiais dos fornecedores, você aconselharia que eu trabalhe outra linha nem tão prioritária para manter a fábrica rodando? Pessoal, isso é fundamental, tá? Trabalha a linha de acordo com a sua possibilidade de responder à necessidade das demandas reprimidas, né? Isso é fundamental para a sobrevivência do seu negócio, tá? Então, tem a linha funcionando? Ok, veja qual é a demanda reprimida, faça conexões com outras empresas para produzir equipamentos fechados. Lembro que, por exemplo, ventiladores mecânicos que vão ser utilizados nas UTIs, elas precisam de estruturação, ela não pode ser simplesmente entregue o ventilador. A gente está comprando esse material de outros locais, né, e produzindo internamente, mas a gente precisa do carrinho, e o carrinho é feito de metal. Então, veja qual é a estruturação básica desse negócio, a estrutura do produto, e façam as adequações de acordo com o que está sendo importado. Então, isso aí é a questão de negociar com os players do negócio, né, de tal forma que vocês não possam se perder e trabalhar outros tipos de produto que são necessários nesse momento. A necessidade é a mãe de todas as iniciativas. Reconhecer e aceitar a necessidade de mudança é a segunda. Não seria um momento apropriado para começar a jornada Lean? Excepcional. É lógico que sim, pessoal. Entendeu? É fundamental nesse momento que vocês estruturem os processos de forma enxuta e fazer realmente a jornada Lean acontecer nas empresas, tá? A gente tem consultores especializados em Lean que podem ajudar vocês, tá? A gente vai começar a conhecer outras empresas nesse momento e outras tarefas que podem ser utilizadas por nós consultores, né? Então, pessoal, contem conosco dentro desses trabalhos que estão sendo previstos, tá? Tanto nas jornadas Lean, quanto em outros produtos de Lean Manufacturing, Lean Office, gerenciamento de riscos,
governança corporativa, desempenho, indicadores, planejamento estratégico, roxinho, enfim. A gente tem uma gama de produtos que pode atender nesse momento de crise para vocês e podem fazer com que as nossas relações comerciais perdurem-se da melhor forma possível no futuro. Tá? Outra pergunta, pessoal. Seria uma alternativa adequada constituir um comitê de crise que interage também com fornecedores e clientes ou apenas a situação interna? Também, pessoal, lógico, né? Isso aí a gente vai ter um trabalho muito grande do processo de comunicação, principalmente, né? Os problemas são internos quanto externos, mas o comitê de crise ele está vinculado diretamente a soluções internas do processo produtivo e dos recebimentos, né? Das saídas dos processos que vêm tanto da parte política, econômica, legal, tecnológica, ambiental, social e legal. Então a gente pega todos esses inputs e trabalha de tal forma que exista a continuidade da solução através de tratamentos viáveis que são previstos pelo comitê de crises, né? Ótima pergunta. Qual o melhor perfil para comandar o comitê de crise na empresa? Olha, pessoal, nesse momento eu acho fundamental que a gente consiga estruturar principalmente 3 entradas, né? Que é a parte operacional, a parte financeira e a parte de comunicação, tá? Então, assim, é necessário que exista uma pessoa especializada primeiro em gerenciamento de crises para poder orquestrar essas pessoas que cuidam tanto da parte financeira, de operações e de comunicação, e que eles façam a integração entre grupos de tal forma que consiga responder às necessidades que são prementes da organização. Você aconselha a utilização de qual ferramenta de qualidade para o desmembramento das ações e a garantia da sua eficácia? Pessoal, ferramenta de qualidade são várias, né, que podem existir. Dentro da própria ISO, a gente tem o processo de avaliação de atividades previsto em outra ISO, né? O processo de avaliação de riscos é previsto na 31010. Lá a gente tem cerca de 30 ferramentas que podem ser utilizadas para poder fazer o processo de avaliação. Então lá a gente tem probabilidade versus consequência, árvore de falhas, o 6M, né, que é o Ishikawa, que é o materiais, métodos, medidas, mão de obra, maquinário e meio ambiente. Pode ser utilizado também? Pode. Pode ser utilizado o Bowtie para poder trabalhar a entrada e saída dos riscos? Pode também. Isso varia muito de acordo com o que a empresa é capaz de entregar no mercado, tá? E o sistema de gestão de qualidade, pessoal, quem aplica, por exemplo, o MEG da FNQ, também pode ser utilizado muito bem para definir os processos, né? E trabalhar de tal forma que a gente possa entregar um melhor sistema de qualidade previsto, ok? Bom, pessoal, as perguntas eu acho que terminaram. Bom, eu queria agradecer a todos vocês por essa oportunidade, né, de apresentar o trabalho que eu estou fazendo. Solicito que vocês também escutem os outros webinários que vão entrar. Na quarta-feira a gente vai ter um sobre Lean, né, com o Rodrigo Zopei, outro com o Iramir, outro com o Newton também, que é uma pessoa fantástica que vai trabalhar outros processos com vocês de acordo com o que está previsto na programação, tá? Olha, eu no fundo do coração, eu desejo que todos vocês consigam responder esse momento de crise e a gente futuramente possa se conhecer e se abraçar, tá? Acho que é o fundamental agora a gente conseguir resolver nossos problemas, nos abraçar e futuramente tomar, enfim, fazer qualquer coisa juntos aí no futuro, porque a gente vai sobreviver esse momento, tá? Contem conosco e muito obrigado pela participação.